Então vamos lá, nossa segunda aula, tá? Gente, nossa primeira aula foi de MMC e MDC e a nossa segunda aula será sobre frações, que vocês já estudaram no ano passado, no sexto ano. Mas vamos rever alguns pontos importantes. Então vamos lá, né? Diminuir aqui a minha telinha o mínimo possível, porque vai precisar de espaço para que vocês vejam. Então a nossa segunda aula será sobre frações. Vamos começar então. Conceito do que é fração, tá? Então vamos conhecer melhor o conceito sobre fração. É a parte de um inteiro, pessoal. Fração é a parte de um inteiro. 3/4. Então vamos começar com essa fração, 3/4. Onde o 3 indica o numerador, que o numerador, pessoal, indica a quantidade que toma do inteiro. E o 4 indica o denominador, e o denominador, ele indica a quantidade que o inteiro foi dividido, tá? 3, a quantidade que toma do inteiro, e 4 indica a quantidade que o inteiro foi dividido. Exemplo, uma figura que tem 4 partes. Eu tomei 3, então essa figura representa 3/4. Tomei 3 partes de 4. Tipos de frações. Temos as frações próprias. São aquelas que o numerador é menor que o denominador. Fração própria tem o numerador menor que o denominador. Vamos ao exemplo. 3/5, pessoal. Olha, 3/5. O 3 é menor que 5. 3 é o numerador, 5 é o denominador. Numerador menor que o denominador. Então, representando em figura, tenho 5 partes, tá? 5 quadradinhos. Tomei 3 quadradinhos de 5. Pintei 3 quadradinhos de 5, tá? Então, vamos lá. Imprópria. São aquelas que o numerador é maior ou igual ao denominador. Maior ou igual. Então, olha só os exemplos. Primeiro exemplo é uma fração que ela tem a mesma quantidade, 4/4, tá? Representando na figurinha, percebam que eu tenho 4 quadradinhos e os 4 foram pintados, 4/4. Meu segundo exemplo, 7/4. Pessoal, olha só. Eu tenho 7 de 4. Então, o 7 é o numerador, ele é maior que o denominador. Então, eu vou precisar de mais quadradinhos para poder tomar, não é verdade? Então, vamos lá a representação, ó. Coloquei duas partes separadas, cada uma com 4 quadradinhos, que é o meu inteiro. Percebam que eu pintei. Tomei as 4 primeiras partes e mais 3 das outras partes, para poder completar os 7/4, ok? Então, fração mista, pessoal, são aquelas que são compostas por uma parte inteira e uma fração. Então, olha só, exemplo, 1 de 2/7. Gente, olha, é um inteiro de 2/7. Eu não coloquei exemplo em forma de figura, mas eu vou explicar a vocês nas aulas online durante a semana. Gente, a observação, toda fração mista, ela é imprópria, ok? Continuando, frações equivalentes. São aquelas que se escrevem diferente, mas representam a mesma quantidade, tá? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. Olha só, pessoal. Se vocês prestarem atenção, eu tenho uma figurinha em que eu dividi ela em duas partes. E eu pintei a metade, por isso que é chamado de 1/2. Então, olha só. Então, 1/2 ele vai ser igual a 2/4. Se vocês perceberem, eu pintei duas partes de 4 quadradinhos. E se eu puxasse essa figura para cima da primeira, seria exatamente igual a 1/2. Entenderam? E 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Se eu puxasse a minha terceira figurinha
para encaixar aonde está pintado nas duas primeiras figuras, ele seria a mesma quantidade. Por isso que elas são equivalentes. E todas elas foram pintadas pela metade. Frações equivalentes. O meio é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6. Simplificação de frações. Podemos reduzir os números de uma fração sem alterar seu resultado. Basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até achar uma fração irredutível. Então, vamos lá. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer isso. 24/36. Vamos fazer essa fração irredutível, dividindo os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou começar dividindo por 2, porque 24 e 36 são pares. E dá para dividir por 2. 24 dividido para 2 é 12. 36 dividido para 2, 18. Vou continuar dividindo por 2, pessoal. 12 dividido para 2 é 6. E 18 para 2 é 9. Giovanni, ainda dá para dividir? Dá, só que não mais por 2. Vou continuar dividindo agora por 3, porque 6 e 9 é divisível por 3. 6 dividido para 3 é 2. E 9 dividido para 3 é 3. E agora, tia, ainda dá para dividir? Não, pessoal, porque eu tenho uma fração com dois números primos. 2 só é divisível por 2 ou por 1, e o 3 também só é divisível por 3 ou por 1. Então, essa é a minha fração irredutível. Para vocês encontrarem a fração irredutível, você faz essa simplificação. Comparação de frações. Primeiro caso. Para comparar apenas duas frações, usa-se um método muito prático, a multiplicação em x. Presta atenção, multiplica-se em x. Então, vamos ao exemplo. 2/8 e 11/20. Gente, vou fazer uma multiplicação em x para que eu encontre os valores que representam cada fração, tá? E também vou comparar qual é a maior, qual é a menor. Então, preste atenção, ó. Vou começar multiplicando. 20 vezes 2. 20 vezes 2 é 40. 40 representa 2/8. 8 vezes 11 é igual a 88. O 88 representa 11/20. Percebam vocês que 40 é menor que 88. Então, 2/8 é menor que 11/20. Por isso, eu usei o símbolo do menor. Segundo exemplo. 7/6 e 8/9. Gente, ó. Mesma coisa que eu fiz na primeira, vou fazer na segunda, uma multiplicação em x. Então, vamos começar multiplicando. 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 63. 63 representa 7/6. E 6 vezes 8, 48. 48 representa 8/9, certo? Então, agora, se você prestar atenção, 63 é maior que 48. Logo, 7/6 é maior que 8/9. E eu usei o símbolo do maior. Terceiro exemplo. 4/10 e 2/5. A mesma coisa que eu fiz na primeira. Na segunda, eu vou fazer na terceira, multiplicação em x. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 representa a fração 4/10, perdão. E 10 vezes 2 é igual a 20, que representa 2/5. E, tia, os números deram iguais. Exatamente, por isso eu vou usar o símbolo do igual. Então, pessoal, olha só. Segundo caso. Para comparar mais de duas frações, precisa torná-las todas ao mesmo denominador, através do MMC. E, em seguida, achar as frações equivalentes de cada uma delas. Depois é só comparar os numeradores. Preste atenção. Veja o exemplo no próximo slide. Gente, ó. Segundo caso. O exemplo do segundo caso. 3/4 mais
Aí, 1/2 e 5/6. Eu preciso encontrar o mesmo denominador. Então, eu vou tirar o MMC do 4, do 2 e do 6, que são os denominadores, certo? Fiz o cálculozinho aí ao lado no MMC, tá? Fui fazendo o MMC até chegar ao número 1 e multipliquei os meus fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3, que deu 12 o meu MMC. No meu slide, eu iria colocar, pessoal, primeiro o denominador 12, tá? Para eu fazer a divisão e a multiplicação que eu vou fazer em seguida. Mas aí não deu certo para fazer e eu coloquei logo a fração completa, já com o resultado. Então, presta atenção no que eu vou falar no cálculo, tá? Olha só. Na primeira fração, eu tenho 9/12. Ixi, tia, não entendi. Por que apareceu 9/12? O 12 eu sei que é do MMC e esse 9. Então, gente, ó, foi dessa divisão, tá? Eu dividi o 12 para 4 e o resultado eu multipliquei com o numerador. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, esse 9, ele apareceu desta divisão e a multiplicação. Entenderam? Beleza. E eu fiz a mesma coisa, ó, no segundo, ó. Dividi o 12 para 2, que dá 6, e multipliquei por 1, que também dá 6. Fiz no terceiro, 12 é o meu denominador, dividi para 6, que dá 2, e multipliquei o 2 com 5, que deu 10, tá? Então, teremos 1/2, que corresponde a 6/12, 3/4, que corresponde a 9/12, e 5/6, que corresponde a 10/12. Logo, pessoal, 1/2 é menor que 3/4, que é menor que 5/6. Entenderam? Fração de um número. Multiplica o numerador com o número inteiro e o resultado divide pelo denominador da fração. Vamos ver se eu consigo entender, tia Vânia. Então, presta atenção no exemplo. 3/4 de 20. Presta atenção que eu vou fazer. A frase lá em cima, ela me indica o que eu tenho que fazer. Ó. Multiplica o numerador com o número inteiro e o resultado divide pelo denominador da fração. Ah, tia, eu acho que eu entendi. Então, pessoal, ó, eu vou multiplicar 3 vezes 20 dividido para 4. 3 vezes 20 é 60. 60 dividido para 4 é igual a 15. Então, 3/4 de 20 é igual a 15. Beleza? Então, vamos lá. A observação. Podemos dividir primeiro o numerador pelo denominador da fração. E, em seguida, o resultado multiplicar pelo numerador. Tia, então eu vou fazer o contrário. Eu posso dividir primeiro e depois multiplicar. Isso aí, galerinha. Então, presta atenção no exemplo. Usando a mesma fração. 3/4 de 20. Então, agora eu vou fazer primeiro uma divisão. Vou dividir o meu número inteiro pelo denominador. 20 dividido para 4, que dá igual a 5. E vou multiplicar pelo numerador 3. 5 vezes 3, que é igual a 15. Percebam, pessoal, que é o mesmo resultado, tá? Então, não importa a forma que você queira usar, vai dar o mesmo resultado, beleza? Fração igual a um número. Divide o número pelo numerador e e multiplica o resultado ao denominador. A frasezinha aí está errada, tá? E multiplica o resultado ao denominador. Então, preste atenção no exemplo. 2/5 igual a 20. Tia Vânia, então eu vou ter que dividir o número inteiro pelo numerador e multiplicar o resultado com o denominador? Isso mesmo. Presta atenção, ó. 20 dividido para 2, que é o numerador, é igual a 10. E 10 vezes 5, que é o denominador. 10 vezes 5 é igual a 50.
Então, 2/5 de 20, ou igual a 20, é igual a 50, beleza? Adição e subtração de fração. Primeiro caso, quando os denominadores forem iguais. Então, vamos lá. Faz a operação só com os numeradores e repete o denominador. Então, você vai somar ou subtrair só os numeradores e vai repetir o denominador. Preste atenção no exemplo. Veja o exemplo no outro slide. Adição e subtração de fração, exemplo. 5/8 menos 1/8 mais 3/8. Os denominadores são iguais. Então, eu vou fazer a operaçãozinha apenas com os numeradores, tá? Então, ó, repete o 8, que é o denominador, e vou fazer a operação. 5 menos 1 mais 3. 5 menos 1 é 4, 4 mais 3 é igual a 7. Então, a minha fração é 7/8. Após a operação, é 7/8. Segundo caso, quando os denominadores forem diferentes. Bem, gente, para somar ou subtrair essas frações, precisa tornar todos os denominadores iguais, tirando o MMC. Eu fiz o MMC no slide passado, lembra? Então, vamos lá, ó. Exemplo. Eu peguei as seguintes frações. 2/5 mais 3/2 menos 1/4. Então, eu quero tornar os meus denominadores iguais. Igual ao primeiro exemplo, do primeiro caso. Então, eu vou tirar o MMC. Ao fazer o MMC de 4, 2 e 5, do mesmo jeito que eu fiz lá naquele MMC, até chegar ao número 1, eu multipliquei os meus fatores primos, 2 vezes 2 vezes 5, que deu 20. Então, meu MMC é 20. Lá naquele outro exemplo, eu fiz aquele joguinho lá de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, lembra? Aqui eu já vou colocar direto as 3 frações para que vocês entendam. Tia, de onde foi que surgiu esse 8, esse 30 e esse 5? O 20 eu sei que é o denominador. O 8, o 30 e o 5 foi exatamente da divisão e da multiplicação que eu fiz. Olha só, eu vou dividir 20 para 5 na primeira fração. 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 2 é quanto, pessoal? 8. Por isso esse 8 está aí. Mais 20 dividido para 2 é 10. 10 vezes 3 é igual a 30. Menos 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 1 é 5. Ok? Beleza, tia Vânia, entendi. Então, pessoal, meu denominador é 20. Tá igual. Então, eu não preciso colocar os 3 20, basta colocar o número 20. E vou fazer a minha operaçãozinha. 8 mais 30 menos 5. 8 mais 30, 38. 38 menos 5 é igual a 36/20. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Qualquer dúvida, estarei nos grupos de WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e nas aulas online durante a semana, beleza? Fiquem com Deus, fiquem em paz e até mais.